Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Depois de um longo tempo sem fazer isso, hoje vim trazer uma breve reflexão para a Igreja do Senhor. Se encontra lá em 1 Reis 19, que diz assim, no verso 19, capítulo 19, verso 4, diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Eu estava na igreja, na casa do Senhor, e minha filha ela recebeu uma oportunidade para adorar o Senhor Jesus, e ela me chamou para louvar. O louvor que ela escolheu foi Ele Vem, da dupla Canção Ele Vem. É um louvor que eu gosto muito também, e fazia muito tempo que eu não louvava ele. E confesso que eu não estava com muita vontade de louvar, porque estava passando aí por um processo, e eu não estava com muita vontade, eu não estava com vontade de louvar naquele momento. E não na frente das pessoas. Eu gosto mais de adorar o Senhor no meu secreto, do meu jeito e da minha maneira. E quando estava terminando de louvar o hino, né, já no finalzinho do louvor, o Senhor me trouxe à memória essa passagem de Elias, né, onde Elias se encontrava ali deitado, né, debaixo de uma árvore, e pedia ao Senhor a morte, né. Ali ele estava aparentemente exausto, né, exausto mentalmente, fisicamente e espiritualmente cansado. E o Senhor ele ministrava assim, porque o louvor diz assim, ele vem, né? O louvor, esse louvor de canção e louvor, ele diz que o Senhor ele vem mesmo quando nós estamos fracos, mesmo quando nós estamos assim em dias que estamos exaustos, não somente no nosso físico, mas também mentalmente, e o nosso espírito ele não tá com força, né, para fazer aquilo que o Senhor ele tem chamado para fazer. Ele também fala que Deus ele entende quando nós estamos em nossos questionamentos diante de Deus. Não quando nós estamos em nossos questionamentos diante do homem, mas diante de Deus, perguntando a Deus: Deus, me faz compreender a tua vontade. E ali o Senhor me trouxe a memória, né? O Senhor, assim, ele. E muitas das vezes a gente se encontra em situações assim em que estamos dessa maneira e que nos encontramos igual Elias, né? Estamos nos sentindo ali sozinhos, né? Estamos ali, Elias ele estava ali dizendo para o Senhor que só tinha sobrado ele, né? Ele dizia para Deus que só sobrou ele, mas na verdade tinha outros profetas que estavam guardados pelo Senhor também. Ele só não estava junto com ele, mas havia homens de Deus que tinham sido preservados a vida, né? Pelo amor do nome do próprio Deus. E às vezes a gente se encontra dessa maneira, a gente se encontra sozinho, a gente se encontra cansado, a gente se encontra com orações ao qual, da mesma forma que Elias ele fez, né? Senhor, traz para mim a morte, porque eu não estou aguentando, né? Assim com minhas palavras, eu não estou aguentando isso que eu estou passando, isso que eu estou sentindo. Eu não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que ninguém. Por que que eu estou aqui? Né? E o Senhor ele falava assim no meu coração, né? Mesmo quando a gente se encontra sozinho, mesmo quando a gente se encontra cansado, muitas das vezes a gente até acha que Deus ele nos deixou, Deus ele não está ouvindo as nossas orações, Deus ele eu fiz alguma coisa de errado, que Deus ele não está mais comigo, ele me abandonou. O Senhor ele diz assim que mesmo quando ele está em silêncio, ele está falando, né? Mesmo quando ele está em silêncio, não significa que a sua ausência está naquele lugar, né, que nós estamos ausentes de Deus. Ele só está em silêncio vendo como é que nós lidamos com as provas que vêm sobre as nossas vidas. E o Senhor ministrava isso no meu coração, né? O Senhor trouxe naquela noite ali, o Senhor ele trouxe um bálsamo para o meu coração, dizendo que mesmo quando muitas das vezes eu estava me sentindo assim, sozinha e abandonada, Ele estava ali comigo, ouvindo as minhas orações, ouvindo muitas das vezes, né, os meus questionamentos.
E assim é assim o Senhor conosco. E não é que o Senhor ele vai nos mimar, né? Ele vai nos tratar como filhos mimados, como crianças que são birrentas. Mas ele conhece a nossa estrutura, ele sabe muito bem das nossas fraquezas, sabe muito bem que quando muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor e somente o Senhor ele sabe como foi que nós chegamos ali. Não foi pela nossa própria força, mas foi a força de Deus que há em nós, né? Existe se não me engano, em Salmos que diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender o porquê que nós não estamos sorrindo, porquê que nós não estamos pulando de alegria, já que estamos na presença do Senhor. Muitas das vezes estamos ali com a força que o Senhor nos deu para chegar até a casa dele, a força que o Senhor nos deu para continuar fazendo a obra do Senhor, mas fisicamente, estruturalmente, emocionalmente não estamos bem. Né? E o Senhor diz assim, eu vou ao teu encontro quando tu não conseguir vir ao meu. Eu te carrego no colo quando você não conseguir caminhar. Eu envio um anjo para te alimentar, para te dar água. Quando você não conseguir, com suas próprias forças, se alimentar, fazer a sua própria comida, beber a sua água por vontade própria, assim, porque eu quero tomar água, não porque o Senhor está me tratando, né? Tá trazendo, mandando um anjo para me dar um copo com água, mandando um anjo para me dar um prato de comida, né? E para você ver assim o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Deus ele não olha para o nosso exterior, ele olha para aquilo que está dentro do nosso coração. Muitas das vezes estamos com os nossos corações quebrados, com os nossos corações assim feridos, mas ele vem com bálsamo, ele vem com óleo e cura os nossos corações, através muitas das vezes de uma oportunidade, como foi dada para minha filha, de louvar um hino que ela, né, ela escolheu o louvor para cantar, e ele traz assim a nossa memória aquilo que traz esperança. O que é aquilo que traz esperança? A sua palavra, a sua presença. Ele traz a memória que mesmo que tudo pareça estar acabado, mesmo que tudo pareça ser o fim, não tem mais jeito, ele nos mostra que não é o fim. Muitas das vezes Deus está tratando, né, nas nossas vidas em algo. Muitas das vezes Deus ele permitiu, muitas das vezes para testar a nossa fé. Isso não significa que foi Deus que fez, né? Não significa que foi Deus que nos colocou em determinadas situações, nos provocando dor, mas significa que Ele está no controle da situação, que Ele permitiu, né? As pessoas têm muito assim o hábito de dizer que Deus ele nos coloca na prova, Deus ele nos coloca em situações ruins porque nós estamos muitas das vezes em desobediência. Não significa que pelo fato de estarmos em desobediência nós saímos da proteção de Deus, né? E acabamos muitas das vezes passando por situações difíceis, mas nem todo caso significa que é porque nós estamos em desobediência, é porque Deus ele esqueceu da gente, é porque Deus ele nos lançou na cova dos leões. Isso não significa nada disso. Muitas das vezes Deus ele vai permitir que nós venhamos passar pelo deserto, mas ele estará conosco no deserto, enviando anjo, enviando água, comida, para tratar com as nossas vidas, para quando a gente sair dali, a gente ter um testemunho para que venha glorificar o seu santo nome. Muitas das vezes Deus ele permite, como ele permitiu para Daniel entrar na cova dos leões, mas o Senhor estava com ele lá, os leões não tocou Daniel. Isso não significa que Deus ele não estava com Daniel. Pelo contrário, Deus estava a prova é tão grande que Deus estava com Daniel que os leões não tocaram em Daniel, né? E muitas das vezes a gente tem que ter essa compreensão. Coisas ruins vão acontecer em nossas vidas. Muitas das vezes a gente vai se sentir sim sozinho, como Elias se sentiu, como muitas outras pessoas se sentem sozinhas em meio às lutas, né? Porque uma das coisas que sai das nossas vidas é aqueles que diziam ser amigos, né? Eles saem, eles não querem saber, né, da situação que nós estamos passando. Eles não querem nos ajudar em oração. Ele muitas das vezes vê, mas não é algo que traz ao seu coração de lhe ajudar em oração de alguma outra forma. Mas eu acredito que também, até nisso, é o Senhor, ele mostrando que nós precisamos ser dependentes dele, de mais ninguém, né? Nós precisamos ser dependentes do Senhor e somente de Deus. Então, que nós viemos ficar com essa palavra, né? Que mesmo que as circunstâncias nos mostrem que estamos sozinhos, nós não estamos só.
né? O Senhor, ele vem ao nosso encontro, o Senhor, ele traz alimento, o Senhor, ele traz água. O Senhor envia um anjo, muitas das vezes, para nos catucar, né? Para nos despertar e dizer, levanta, levanta porque você tem um longo caminho. A sua vida não parou aqui. Amém? Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.